vamos dar início ao estudo do período composto por subordinação, especificamente com as orações subordinadas substantivas. Bom, até então estávamos estudando o período composto por coordenação, que era aquele período onde as orações não dependiam sintaticamente uma das outras. Quando a gente separava as orações dentro daquele período, a gente via que cada uma isoladamente mantinha sua estrutura sintática completa e seu sentido também completo. Já no período composto por subordinação, a gente viu em aula que a subordinação ela caracteriza-se exatamente por essa dependência sintática e ou semântica entre as orações. Então, o período composto por subordinação é aquele período onde uma oração vai depender da outra sintaticamente. Quando a gente separa as orações, a gente observa que sozinhas elas não possuem sua estrutura sintática completa e nem seu sentido muitas das vezes. Às vezes possuem até o sentido, mas não possuem a sua estrutura sintática completa. Eu coloquei um exemplo de um período composto, todos esperam que você volte. Observem que eu separei as orações por uma barra. Então, todos esperam, é a oração 1, que você volte, oração 2. Então, na oração 1, se nós fôssemos isolar essa oração 1, todos esperam, a gente observa que a estrutura sintática dela não está completa. Se vocês forem ver, nós temos o sujeito e temos um verbo transitivo direto. Todo verbo transitivo direto pede um complemento, né, que é o objeto direto. Então, nessa oração, sintaticamente, estaria faltando o quê? O complemento desse verbo, o objeto direto. Então, porque todos esperam, quem espera, espera alguma coisa. Então, observe que até mesmo no ponto de vista do sentido, ela teria a sua dependência, porque quando a gente fala, todos esperam. Vocês vão perguntar, esperam o quê? Então, observem que sintaticamente e semanticamente essa oração depende da oração seguinte. Porque quando a gente olha para a oração seguinte, que você volte, essa oração ela está funcionando como complemento desse verbo da oração 1, espero. Então, todos esperam o quê? Que você volte. Então, essa oração ela está funcionando como um termo sintático dessa primeira oração. Então, a gente consegue observar que a oração 1 depende da oração 2 e a oração 2 depende da oração 1. O período composto por subordinação, ele se subdivide em 3 classificações, né? São as naturezas do período composto. São as orações subordinadas substantivas, que são orações que vão exercer o papel de um substantivo numa frase, né? Orações subordinadas adjetivas, que são chamadas de adjetivas porque também vão exercer um papel, só que de adjetivo, e as adverbiais, que são as orações que vão exercer o papel de um advérbio. Então, são orações que vão equivaler a um substantivo, ou equivaler a um adjetivo, ou equivaler a um advérbio. Por isso que elas recebem essas classificações. E nós vamos ver agora, né, mais atentamente, as orações subordinadas substantivas. Bom, as orações subordinadas substantivas, elas recebem esse nome porque elas equivalem a um substantivo. Então, elas vão exercer, né, as mesmas funções sintáticas que um substantivo pode exercer numa frase. E é a partir dessas funções que nós vamos ter a classificação das orações subordinadas substantivas. Então, só para a gente recapitular, é oração porque tem verbo, é subordinada porque há uma relação de dependência sintática e ou semântica entre essas orações, e ela é substantiva porque eu posso trocar toda essa oração substantiva por um substantivo, porque ela equivale a um substantivo. É o que eu coloquei para vocês aí no exemplo. Então, eu tenho um período simples, esta situação exige cautela. Observem que esta situação é o meu sujeito, exige um verbo transitivo direto que está pedindo um complemento, que quem exige alguma coisa, exige o quê, então exige cautela.
Observe que o termo cautela, ele é um substantivo. Eu posso trocar todo esse substantivo quando eu passar essa mesma informação. Só que agora, no período composto, eu vou poder trocar todo esse substantivo por uma oração substantiva. Observe, esta situação exige que sejamos cautelosos. Então, agora nós temos duas orações. A primeira oração, esta situação exige, e a segunda oração, que sejamos cautelosos. Quando eu olho para a primeira oração, esta situação exige, eu observo que ela é formada de sujeito e verbo transitivo direto, ou seja, um verbo que pede um complemento. Mas nessa oração não está o seu complemento está na outra oração. Então, só por aí eu percebo que há uma dependência das orações. Então, eu estou falando de período composto por subordinação. Eu estou falando de orações subordinadas. Então, há outra oração que vai funcionar como esse termo, ou seja, que funciona como complemento desse verbo, exige, ela é a oração subordinada substantiva. Por que eu classifico ela como uma substantiva? Porque essa oração equivale ao substantivo cautela. Eu posso trocar toda essa oração pelo substantivo cautela. Tá? Então, a primeira oração a gente sempre chama de oração principal. E a segunda oração, que funciona como termo sintático dessa primeira oração, que no caso está funcionando como objeto direto, nós vamos chamar de oração subordinada substantiva. Então, nós vimos que a oração subordinada vai ser aquela que vai funcionar como termo sintático da oração principal. Por isso que há essa dependência sintática entre essas orações. E aí, a oração subordinada, ela se liga à oração principal pelo que a gente chama de conjunção integrante. Então, elas vão ser ligadas ou pela conjunção integrante que, sempre que a gente quiser expressar certeza, ou pela conjunção integrante se, quando a gente quiser expressar dúvida. Olha os exemplos. Todos querem que você tenha sucesso profissional. Então, a gente tem a primeira oração, todos querem, e a segunda oração, que você tenha sucesso profissional. Quando eu olho para a primeira oração, todos querem, eu identifico o sujeito todos e identifico o verbo querem. Só que, isoladamente, essa oração, todos querem, ela não tem seu sentido completo, nem sua estrutura sintática completa. Porque todos querem, querem alguma coisa. Querem o quê? Né? Então, eu tenho sujeito, tenho um verbo transitivo pedindo um complemento, mas o complemento dele não está nessa frase, não está nessa oração, vai estar na oração seguinte. Então, a gente observa que há uma relação de subordinação entre essas orações. Essa oração que não possui a conjunção integrante, ela é a oração principal. Já a segunda oração, que funciona como esse termo sintático dessa primeira oração, ou seja, ela funciona como objeto direto, ela é o complemento do verbo querer aí, dessa primeira oração. Então, se ela funciona como termo sintático da primeira oração, a gente já identifica que ela é a oração subordinada. A oração subordinada ela sempre vai ser iniciada com a condição integrante que, exceto na sua forma reduzida, que nós vamos ver depois. Mas, sempre que a oração vier introduzida pela condição integrante que ou se, é a oração subordinada, substantiva, tá? Então, essa oração que você tenha sucesso profissional, ela exerce a função sintática de complemento, de objeto da oração principal, né, do verbo da oração principal, e por isso ela é chamada de oração subordinada substantiva. E observe que eu sublinhei a condição integrante que, porque nesse sentido, o sentido expresso aqui é de certeza. Um outro exemplo é, ele verificou se todos estavam presentes. Ele verificou é a primeira oração, se todos estavam presentes é a segunda oração. Quando eu olho para a primeira oração, eu vejo ele como meu sujeito, verificou também como um verbo transitivo, porque ele verificou o quê? Esse verbo pede um complemento. Esse complemento não está nessa oração. A outra oração, se todos estavam presentes, é o que vai funcionar como complemento desse verbo. Então, ela funciona como termo sintático
isto é, com o objeto direto do verbo da oração principal. Então, por isso, se todos estavam presentes, vai ser classificada como oração subordinada substantiva. E observem que agora eu usei o se, porque o sentido que eu quero expressar é o sentido de dúvida. Lembrando que, se todos estavam presentes, conjunção integrante inicia oração subordinada substantiva. A outra oração vai ficar sempre sendo a oração principal. Agora nós vamos ver quais são as classificações das orações subordinadas substantivas. E, como eu falei para vocês, vai depender justamente das funções sintáticas exercidas pelos substantivos. Se a oração subordinada substantiva ela equivale a um substantivo, ela pode ser trocada, por um substantivo, ela vai exercer as mesmas funções sintáticas que um substantivo exercer na sua frase, que são elas, a de sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e aposto. Por isso que ela tem as seguintes classificações: subjetiva, se exercer a função de sujeito; predicativa, se exercer a função de predicativo; objetiva direta, se exercer a função de objeto direto; objetiva indireta, se exercerem a função de objeto indireto; completiva nominal, se exercer a função de complemento nominal; e apositiva, se exercer a função de aposto. Agora nós vamos ver cada uma em particular. A primeira classificação é a oração subordinada substantiva subjetiva. Como nós falamos, toda oração subordinada substantiva subjetiva vai ser classificada dessa maneira se a oração subordinada funcionar como sujeito da oração principal. Então, eu coloquei para vocês o exemplo. Seria necessário que todos estivessem presentes. Separamos as orações. Seria necessário a primeira oração, a segunda oração, que todos estivessem presentes. Observe que a oração subordinada substantiva ela inicia-se pela conjunção integrante que, E quando eu olho para a estrutura da oração principal, sempre para eu descobrir a classificação da oração subordinada substantiva, eu vou ter que olhar para a estrutura da oração principal e ver o que está faltando nela. Então, eu olho para a oração principal, seria necessário. O seria, ele é o verbo ser, ele é um verbo de ligação. Então, todo verbo de ligação, ele exerce essa função de ligar o sujeito ao seu predicativo. E a gente costuma dizer que tudo aquilo que vem antes do verbo de ligação, nós chamamos de sujeito, e tudo aquilo que vier depois do verbo de ligação, nós vamos chamar de predicativo. Então, eu tenho o verbo de ligação e a palavra vem após o verbo de ligação, necessário. Então, tudo aquilo que vier depois do verbo de ligação, nós classificamos como predicativo. Então, a estrutura da oração principal ela é formada de verbo de ligação mais o seu predicativo. Se o verbo de ligação ele exerce essa função de ligar o sujeito ao seu predicativo, eu tenho verbo de ligação, tenho predicativo, está faltando quem nessa estrutura? Obviamente que o sujeito, só que o meu sujeito está lá na oração subordinada, que todos estivessem presentes. Então, essa oração, se ela funciona como sujeito da oração principal, ela vai ser classificada como oração subordinada substantiva subjetiva. Então, atenção para sempre olhar a estrutura da oração principal e ver o que está faltando a essa estrutura para ela se tornar completa. Porque quem vai completar essa estrutura vai ser sempre a oração subordinada substantiva. Há algumas possíveis estruturas de orações subordinadas subjetivas. Essa que a gente viu no exemplo, que é o verbo de ligação, mais o predicativo e a oração subordinada substantiva subjetiva. Há também a estrutura verbo na voz passiva. Verbo na voz passiva. Voz passiva é quando o sujeito sofre a ação, Então, verbo da voz passiva, no caso aí eu coloquei para vocês, estar na passiva analítica ou na passiva sintética, que a gente também chama de pronominal. Então, será anunciado, verbo na voz passiva analítica, mais o sujeito.
ou verbo unipessoal. O que são verbos unipessoais? São verbos que ocorrem na terceira pessoa do singular, seguidos da conjunção integrante que. Os mais comuns são convir, constar, importar, parecer, acontecer, interessar, suceder. São verbos que aparecem mais comumente. Então, são verbo unipessoal e a oração subordinada subjetivo, tá bom? São algumas possíveis estruturas que a gente pode ter de orações subordinadas substantivas e subjetivas. As orações predicativas, elas são aquelas que exercem a função de predicativo da oração principal. Então, o que é o predicativo? O predicativo é uma característica, uma qualidade, um modo de ser do sujeito. E o predicativo sempre vai aparecer após um verbo de ligação. Então, dentro da estrutura, a gente vai ter que ter sujeito, verbo de ligação e o predicativo. O predicativo é sempre o elemento que virá após o verbo de ligação. Então, olha o exemplo que eu coloquei. Nosso medo era que você reagisse agressivamente. A primeira oração, nosso medo era que você reagisse agressivamente. Eu já sei que é a minha oração subordinada substantiva, porque ela vem introduzida da conjunção integrante que. Para eu descobrir qual é a função da oração subordinada substantiva, eu preciso olhar para a oração principal e ver o que está faltando na estrutura da oração principal. Então, eu tenho era, que é o verbo ser, eu já sei que ele é um verbo de ligação, então, sabendo que ele é um verbo de ligação, tudo que vem antes do verbo de ligação é sujeito, por isso que nosso medo aí é sujeito. Então, eu tenho sujeito, tenho verbo de ligação. Está faltando dentro dessa estrutura o predicativo, porque o verbo de ligação liga o sujeito ao seu predicativo. Se eu tenho sujeito e se eu tenho verbo de ligação na oração principal, quem é que está faltando para completar essa estrutura? O predicativo. O predicativo está onde? Está na oração subordinada substantiva. Então, essa oração que funciona como predicativo da oração principal, ela vai ser classificada como uma oração subordinada substantiva predicativa. Agora, nós vamos ver a oração substantiva objetiva direta. A objetiva direta, ela vai exercer a função de objeto direto da oração principal. Só para a gente lembrar, o que é o objeto direto? Objeto é complemento do verbo. Todas as vezes que um verbo for transitivo, ou seja, um verbo que precisa de complemento, o complemento dele se chamará objeto. Esse complemento pode vir ou não introduzido de uma preposição. Então, quando o complemento do verbo não vem introduzido de preposição, significa que esse complemento ele é um objeto direto, porque a ligação entre o verbo e o seu complemento ela é feita de maneira direta, sem a presença da preposição. Então, a oração subordinada substantiva, objetiva direta, ela vai exercer a função de objeto direto. Ou seja, ela vai exercer a função de complemento verbal, da oração principal. Então, eu coloquei o exemplo. Ela admitiu que errou. Eu separo as orações. Ela admitiu é a primeira oração. Que errou é a segunda oração. Eu já sei que a oração que errou ela é substantiva porque ela vem introduzida da conjunção integrante que. Então, eu olho para a oração principal e vejo qual é a estrutura dessa oração principal. Eu vejo que eu tenho um verbo admitiu. Quem admitiu? Ela. Ela é o meu sujeito. Ela admitiu. Quando eu falo ela admitiu, eu sei que eu preciso de uma completude, nesse sentido. Então, quem admite, admite alguma coisa, admite o quê? Observe que a pergunta do verbo que é transitivo, que ele precisa de complemento, ela é feita sem a preposição, por isso que ele é um verbo transitivo direto. Ela admitiu. Admitiu o quê? Nessa pergunta, o quê, não há preposição. Se não há preposição, esse é um verbo transitivo direto. Todo verbo transitivo direto vai pedir como complemento um objeto direto.
Então, a estrutura da oração principal é sujeito mais o verbo transitivo direto. Observe que a gente não tem o complemento desse verbo na oração principal. O complemento dele está na oração subordinada. Ela admitiu o quê? Que errou. Que errou completa o sentido do verbo admitiu. Então, que errou está na função de objeto direto do verbo admitiu. Então, eu vou classificar essa oração como uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Agora é a oração subordinada substantiva objetiva indireta. Vai ser objetiva indireta quando a oração subordinada exercer a função de objeto indireto. Como a gente já falou, objeto é complemento do verbo, que pode vir introduzido ou não de preposição. Se não vier introduzido de preposição, nós já vimos que ele vai ser objeto direto, porque não há entre o verbo e seu complemento nenhuma preposição. Só que o objeto indireto, ele virá introduzido de preposição. Então, entre o verbo e o seu complemento, há a presença de uma preposição. Então, o objeto indireto é o complemento do verbo que vem introduzido de preposição. Então, vai ser a oração subordinada substantiva objetiva indireta a oração que funcionar como objeto indireto. Vamos ver um exemplo. Você duvida de que sejamos sinceros? Observem que a primeira oração é você duvida. E de que sejamos sinceros é a segunda oração. Observe que há alguma coisa diferente que apareceu aí, que é justamente a preposição de antes da conjunção integrante. Então, a conjunção integrante inicia a oração subordinada substantiva, mas eu vejo que antes da conjunção integrante acontece a preposição. Então, eu olho para a oração principal e vou ver como é a estrutura dessa oração principal. Eu tenho lá o meu sujeito, você, porque quem é que duvida? É você. E quem duvida, duvida de alguma coisa. Observem que esse verbo ele é transitivo porque ele precisa de um complemento, que quem duvida, duvida de alguma coisa. E ele é indireto, porque a pergunta que ele faz é de quê? Que você duvida de quê? Então, observe que na própria pergunta que ele faz, há a preposição de. Por isso que na sua resposta, ou seja, no seu complemento, deverá vir introduzido da preposição de. Então, observe que o que responde à pergunta é a oração subordinada substantiva. Você duvida de quê? De que sejamos sinceros? Então, a oração subordinada substantiva está completando o verbo transitivo indireto da oração principal. Logo, essa oração está funcionando como objeto indireto do verbo duvida. E aí ela vai ser classificada como objetiva indireta. A oração subordinada substantiva completiva nominal, ela vai exercer a função de complemento nominal. O complemento nominal, como o próprio nome diz, ele vai completar o sentido de um nome. Alguns nomes na língua portuguesa precisam de complemento. Então, eu coloquei o exemplo para vocês aí. Tenho dúvida de que você chegue rapidamente. Eu olho para a oração principal e vejo. Tenho dúvida. E olho para a oração subordinada substantiva de que você chegue rapidamente. Observe que também, antes da conjunção integrante, ocorreu a preposição. Só que, quando eu olho para a minha oração principal, eu tenho a seguinte estrutura. Quem tem? Eu. O sujeito está oculto, né? Tenho é um verbo transitivo direto, porque ele pede um complemento, né? Quem tem alguma coisa. Ele pede um complemento, por isso que ele é transitivo. É direto porque a pergunta que ele faz não leva a preposição. Tenho o quê? Então, o seu complemento não vem introduzido de preposição. Eu tenho o quê? Dúvida. Observem que dúvida é o objeto direto, é o que completa o sentido do verbo tem. Então, eu falo assim, beleza, tem um sujeito, tem um verbo transitivo direto e
tem o seu objeto direto, a estrutura está completa. Só que quando eu olho, eu tenho dúvida, observem que o nome, que a gente chama de nome porque ele é um substantivo, a palavra dúvida é um substantivo, então ele é um nome. Esse nome ele pede um complemento, porque quem tem dúvida de alguma coisa, né? Só que observem que agora não é o verbo que está pedindo um complemento, é um nome. Então, quando um nome pede um complemento, o elemento que completa esse sentido, ele é chamado de complemento nominal. Então, eu tenho dúvida. Tenho dúvida de quê? De que você chegue rapidamente. A oração subordinada substantiva exerce a função de complemento nominal da palavra dúvida, do nome dúvida. Então, ela está exercendo a função de complemento nominal, né? Logo, ela vai receber a seguinte classificação: oração subordinada substantiva completiva nominal. Uma coisa importante é que, assim como as objetivas indiretas, as completivas nominais, elas também virão introduzidas de preposição. Qual é a questão que eu preciso ficar atento para diferenciar esses dois tipos de orações? A objetiva indireta, ela completa o sentido de um verbo. A completiva nominal completa o sentido de um nome. As duas virão introduzidas de preposição, mas o que eu preciso ficar atento é que a oração subordinada vai completar um sentido de um nome, então ela é completiva nominal. Quando a oração subordinada completar o sentido de um verbo, ela é objetiva indireta. Uma dica legal é da gente observar que, de todas as classificações de orações subordinadas substantivas, as únicas que virão introduzidas de preposição são as objetivas indiretas e as completivas nominais. Se vocês identificarem a conjunção integrante, identificarem que antes da conjunção integrante vem uma preposição, vocês simplesmente vão olhar para a palavrinha que antecede essa preposição. Se a palavra que antecede a preposição for um nome, vocês já saberão que a classificação da oração vai ser uma oração subordinada substantiva completiva nominal, porque ela está completando o sentido de um nome. Agora, se eu identifiquei a preposição e antes da preposição está vindo um verbo, eu vou observar que se trata de uma oração subordinada objetiva indireta, porque ela está completando, então, o sentido de um verbo. Então, fiquem atentos sempre quando vier preposição diante da conjunção integrante, porque ela pode ser ou objetiva indireta ou completiva nominal. O macetezinho é sempre observar a palavrinha que antecede essas preposições. Se a palavrinha que antecede for um substantivo, for um nome, né, a gente vai ter um complemento nominal. Se a palavrinha que antecede for um verbo, nós vamos ter um objeto indireto. Observem que o nome pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo ou pode ser um advérbio, tá? O complemento nominal ele pode ser exercido, né, por essas três palavrinhas. Então, essas três classes, substantivo, adjetivo e advérbio, podem pedir um complemento nominal, tá bom? E por último, nós temos as orações subordinadas substantivas apositivas. Elas exercem a função de aposto da oração principal, de algum termo da oração principal. O que é o aposto? O aposto nada mais é do que um termo para explicar, para especificar melhor uma palavra que já foi mencionada. Então, olha o exemplo. Nós lhe pedimos uma coisa, que você seja sensato. Quando ele diz nós lhe pedimos uma coisa, qual é o termo que explica, que especifica que coisa era essa? Que você seja sensato. Observe que a gente tem essa primeira oração, que é a oração principal. Há um elemento nessa oração principal que vem especificado, que vem explicado na oração seguinte, que você seja sensato.
Essa oração subordinada substantiva está especificando o nome coisa. Então, está especificando, está explicando que coisa era essa. Então, ele tem a função de aposto. O aposto tem essa função de explicar, especificar um termo que já veio mencionado anteriormente. Geralmente, ele vem introduzido de 2 pontos. Então, vocês vão observar que toda oração introduzida de 2 pontos, toda oração subordinada substantiva introduzida de 2 pontos, por 2 pontos, nós vamos classificá-la como oração subordinada substantiva apositiva. Por hoje é só. Nas próximas aulas vocês verão as orações subordinadas substantivas na sua forma reduzida.